Da Justiça Entrevista. O valor da parcela de um imóvel pode ser revista com base nos índices que são cobrados. Para esclarecer essas dúvidas, o repórter Pedro Scartesini conversou com um especialista sobre a revisão das parcelas. Vamos acompanhar. Você sabia que é possível mover uma ação revisional para contestar o valor de parcela de imóvel? Pois é, alguns consumidores fazem isso para rever os índices de reajuste que incidem sobre as parcelas. E para repercutir o tema, eu recebo aqui na Rádio Justiça a participação do doutor Maurício Correia, ele que é advogado especializado em direito penal. Ele é integrante consultivo da Comissão de Direito Penal e da Advocacia Criminal da Seccional Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Maurício Correia, quero agradecer primeiramente a participação aqui na Rádio Justiça. Oi, Pedro, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. E, doutor Maurício, para a gente começar a nossa conversa, explica para a gente aí quais são as chances, o que o consumidor deve fazer para abrir essa ação revisional para contestar aqueles índices que estão recaindo sobre as parcelas de lote ou terreno adquirido. Pedro, ao contrário do que imagina, isso é muito normal com o consumidor, com o comprador, depois de adquirir o lote ou o terreno, ou até mesmo já com o imóvel, se deparar depois com as parcelas um pouco maior do que ele tinha no planejamento. E isso ocorre muito porque tem a variação ali, dos juros, e normalmente no contrato dele vai ter um índice, que é além do juro, mais o índice. E isso vai fazer com que esse valor fique um pouco mais elevado do que o contratado. Quando dá previsão contratual desses índices de reajuste, isso é passível de contestação? O consumidor ele pode alegar que aquilo não estava no entendimento dele? Alguma coisa nesse sentido, doutor? Sim, Pedro. É exatamente isso que o consumidor deve fazer. Importantíssimo que antes disso ele procure, claro, um profissional habilitado, para que ele veja se realmente isso seja necessário. Caso seja necessário, ele pode entrar com a ação revisional ali da compra dele para verificar o que está acontecendo. Se realmente é apenas a elevação do índice, que normalmente ele é pelo IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, que vai elevar um pouco esse valor, ou até mesmo se o valor cobrado que está elevando um pouco as parcelas é o próprio juros. E aí que é importantíssima a avaliação do profissional, porque às vezes é só os juros que está sendo cobrado um pouco a mais, ou que foi já cobrado do valor real do imóvel, do terreno, e posteriormente ainda é cobrado novamente. Então é necessário que, caso seja isso, ou o que o profissional vai orientá-lo, pode sim entrar com a ação revisional para poder ali renegociar o contrato, digamos assim. Porque o que acontece? O Código Civil vai permitir que possa se encerrar o contrato, mas o entendimento jurisprudencial é de que esse contrato não seja encerrado, exatamente pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos. Então vai haver ali a ação revisional para tentar negociar esse valor e diminuir ou tirar o juro, quando for o juro, para que o contrato, o negócio continue. Doutor Maurício Correia, e a partir do momento que a gente tem uma sistemática de contestação desse tipo de reajuste, existe uma regra específica que, no caso, o judiciário seguiria quando da análise desses casos, ou é subjetivo? Cada índice, cada contrato, ele tem ali questões que são diferentes de cada um. Exatamente, Pedro. Por isso que é importantíssimo a primeira análise de um profissional, para avaliar a forma que foi feito o contrato e para ver se realmente o que consta naquele contrato. Por exemplo, se é o índice do IGPM, não vai ter como ser revisto em uma ação revisional, porque ali já tem regra própria. Mas se é um juro que é abusivo, vai poder ser revisto apenas a forma do juro. Contudo,
mesmo sendo já estipulado no contrato essa regra, ou o próprio IGPM que esteja elevando e não tem como mexer, tem outras formas de que o profissional vai orientá-lo para que seja melhor adequado o contrato, vamos dizer assim. Por exemplo, poderá ser orientado que renegocie esse contrato, ele pode fazer o refinanciamento do contrato. Existe ainda a previsão de portabilidade do contrato ou até mesmo o distrato. E o distrato, às vezes, aí vem um ponto que pode ser um pouco oneroso para o consumidor. Enquanto ali a renegociação do contrato pode ser alterado, inclusive o índice de correção, os juros e como é cobrado, e vamos já passar ali para o refinanciamento, que vai refinanciar aquele valor, depende do que for melhor para o consumidor, ou ele pode usar também a portabilidade, que é mudar aquele contrato para por exemplo, para um banco. Ele fez o contrato com uma construtora direta, com a incorporadora. Então, ele vai fazer a portabilidade desse contrato para o banco, onde os juros são bem menores. Só que esse valor e o prazo ali tem que ser idêntico. O que vai diminuir realmente é os juros. Porquanto o distrato, ele vai ter que pagar um valor, digamos assim, é a multa do próprio contrato. E essa multa, inclusive, é prevista em lei. Antigamente não tinha, não tão antigamente, mas era um pouco imprevisto de como seria. Mas a partir de 2018 tem já lei que prevê isso, né? E não pode passar de 25% sobre o valor. Contudo, ainda tem construtores e incorporadoras que cobram essa porcentagem do valor total do contrato. E isso é errado. O valor que tem que ser cobrado é aquele valor que já foi pago pelo cliente, pelo consumidor. É esse valor que ele vai descontar essa porcentagem, não o valor total. Muito bem, esse foi o Dr. Maurício Correia, advogado especializado em Direito Penal. Ele é integrante consultivo da Comissão de Direito Penal e da Advocacia Criminal da Seccional Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, que explicou para a gente aí os detalhes da ação revisional e o que o consumidor pode fazer para questionar os índices que recaem sobre parcelas que foram acordadas quando da aquisição de lote ou terreno. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Pedro, eu que agradeço. Muito obrigado.